Hoje é 8 de fevereiro de 2022, são 2 horas, 14 horas e 50 minutos. O escriba tem chegado ao meio-dia para o trabalho e com uma disposição de ânimo muito suavizada pelas circunstâncias. Este escrevedor não sabe quais as circunstâncias levam todos nós, à medida em que o tempo passa, há duas perspectivas que são ambivalentes: ou ficamos muito agressivos, ou bastante acarinhantes. E o Paulo Sérgio disse isso anteontem, numa conversa com Luiz Antônio Sampaio Gouveia, e repetiu tal manifestação com o Roberto Delbanto, que é o habitual dialogador deste site, e o discursador do lado de cá disse a ambos: vocês dois estão mais suaves, estão menos agressivos, talvez, porque o temperamento de vocês é um temperamento razoavelmente duro, até em razão do enfrentamento das vicissitudes próximas e próprias à profissão. Mas são dois marchetadores do direito que estão bem mais delicados na arte de falar e também no hábito de escrever. O que está acontecendo com os dois? Quem sabe um contágio deste constrangido martelador do verbo, que também aos 86 anos está perdendo aquela agressividade que tinha no passado. Os dois sorriram e prometeram examinar o que lhes estava acontecendo. E o Leite Fernandes já chegara a uma conclusão: é que esta influência benfazeja tem vindo, sim, das nossas parceiras, das nossas amigas, daquelas que conosco compartilham este salto virulento, sim, por essa pandemia venenosa. E resolveu o escriba, então, ver na história nossa e na história estrangeira qual ou quais mulheres poderiam servir de exemplo a esta fortaleza que nós temos ao nosso lado, as nossas companheiras, as nossas parceiras, as nossas amizades, enfim, que todos nós temos aqui, ali, ou além, ou ainda adiante, e que influenciam, sim, na medição e no amadurecimento desse temperamento que é ácido das nossas respectivas especialidades. E Paulo Sérgio se lembrou de uma data em que estava no aeroporto, anos atrás, e viu em Chegança um automóvel grande. Era um veículo apropriado a conduzir semiandantes ou pessoas com alguma dificuldade de ambulação. E dali saiu a maca tradicional, uma cadeira de rodas, e passou
pelo Paulo Sérgio passou meio distante, mas bem visível, uma moça bonita, sim, mas com uma imobilidade grande na automovimentação. E o escriba perguntou a uma funcionária quem é essa jovem senhora. É a senadora Mara Gabrilli, respondeu ela. O escriba, este orador barato do direito penal, não sabia bem quem era Mara Gabrilli, mas foi procurar. Foi procurar e descobriu, sim, senadora com 6.500.000 votos, imobilizada num acidente em 20 de agosto de 1994. Estou tetraplégica, do pescoço para baixo. E foi eleita sim, com quase a maioria absoluta dos votos do Senado Federal. Teve 6,5 milhões de votos. Major Olímpio apenas obteve mais que a votação que a Gabrilli obteve, mas já havia sido deputada, antes vereadora em São Paulo, com 57 projetos enquanto deputada estadual na Assembleia Legislativa. E havia sido a primeira mulher a ser eleita para um mandato de 4 anos em um comitê da ONU. Enfim, era Mara Gabriela. Daí, o Leite Fernandes foi procurar outras criaturas ilustres na humanidade toda que haviam contribuído para o desenvolvimento da população global. Descobriu uma lei de 1761 que inoculou uma bolha variólica extraída de um doente no próprio filho e obteve uma vacina absolutamente eficaz. Isto, quem sabe, na Inglaterra. Depois, a primeira inglesa a se formar em medicina era proibida de ver dissecações. Não poderia assisti-las. E depois, uma outra, a primeira a ser admitida numa universidade holandesa. E assim por diante. A história da humanidade, deixando-se de lado aquelas que exerciam por aí, em outros países, até funções de diferenciação na liderança dos povos. Enfim, essas dezenas de mulheres que têm feito conosco um emparceiramento, palavra difícil de pronunciar, emparceiramento, ou uma parceria em uma hipotética liderança aqui e ali na maiorização das necessidades das comunidades que nós temos por aí. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes poderia indicar dezenas e dezenas de jovens, sim, de moças, quase adolescentes, caminhando para um compartilhamento no desenvolvimento dessas atividades todas, no sentido de adoçar, se quando possível,
a relação entre os políticos e o nosso povo, o nosso país. O Leite Fernandes, este aprendiz de feiticeiro, relembra Marta Suplicy. Agora, um pouco sossegada, mas não muito. E antes uma batalhadora especial nessa nossa política no estado de São Paulo e Alhures. Isso deixa o Paulo Sérgio emocionado, sim, entusiasmado também, sabendo, inclusive, que 52% da classe dos advogados no Brasil são constituídos por mulheres. Nós temos hoje mais advogadas inscritas na ordem que advogados, todos usando as respectivas becas nos maiores tribunais do nosso Brasil. Isto tem um significado muito especial para este cronista, que tem aqui atrás a fotografia de Jones Tamato Leite Fernandes, sua segunda esposa, uma advogada excepcional, e ainda postulando em juízo hoje como consultora de uma empresa importante, aos 92 anos de idade. Enfim, a família deste pedreiro da palavra falada, a família dos dois lados, é constituída por muitos advogados e advogadas, todos eles desenvolvendo uma atividade muito profícua, cada qual dentro da sua especialidade. E Paulo Sérgio poderia citar muitas e muitas outras, todas elas por aí. Algumas mais jovens, outras senhoras, sim, todas bonitas, elegantes, especialmente voltadas, não à competição conosco, não, mas ao compartilhamento de premonições até naquilo que há de acontecer na política da nossa nação. O Leite Fernandes a seu tempo, do seu lado, um eminente adorador de Nossa Senhora. Uma santa cuja imagem tem num dos cantos aqui deste escritório, uma Santa Nossa Senhora, que este martelador do verbo nacional encontrou na areia, assim, há muitos e muitos anos. Repintou-a. Ficou bonita e está ali a proteger o Paulo Sérgio, inclusive, das maldades que deixa de fazer, e partindo agora para um sentido de suavidade absoluta aos 86 anos. Roberto Delmanto outro dia lembrou o Paulo Sérgio de Ariano Suassuna, que chegou a dizer, enquanto estava envelhecendo, que havia chegado ao ponto, inclusive, de quase perdoar o assassino de seu pai. E nós, neste período da nossa existência, que é profícuo, embora nessa
tora de problemas que todos nós temos no meio deste veneno implantado nos ares universais. Nós que estamos a envelhecer, estamos ficando, sim, mais carinhosos, mais suaves, mais entendedores daquilo que se passa na mente, na cabeça, inclusive, dos nossos antes inimigos. E partindo para o perdão, que é um perdão conveniente, necessário e absolutamente precioso nesse tempo e nessa angústia que estamos a ultrapassar. Dentro deste aspecto todo, o Paulo Sérgio, este escriba, este escrevedor, este falador, este orador barato, tocou uma musiquinha, uma música pequena que ele costuma tocar quando está muito emocionado ou quando a sua musculatura começa a se tranquilizar em razão de bons pensamentos. O Leite Fernandes tocou essa musiquinha em homenagem a todas as mulheres que ele conhece e mesmo àquelas que ele deixou de conhecer, àquelas que ele viu, as outras que ele não chegou a ver. A Mara Gabrilli, senadora, um exemplo não de mulher ou de pessoa do sexo feminino, mas um exemplo profuso de reação, de resistência e de fortaleza, no sentido de obter uma reabertura da vida e de, inclusive, ser reconhecida pelo voto de milhões e milhões de brasileiros no Senado Federal, depois da Câmara dos Deputados, depois da Assembleia, depois da Câmara dos Vereadores. Uma moça maravilhosamente voltada a superar dificuldades e demonstrar que sempre, mas sempre, mas sempre, se obtém o que se precisa obter quando realmente se quer continuar a navegar pela vida. Dentro desse contexto, vamos terminar o que começamos com aquilo que é tradicional. O navio segue seu rumo e a nave vai.